Presidente Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, eu primeiro gostaria de iniciar dizendo que eu não tenho a menor dúvida sobre empréstimo ou não empréstimo. Isso é bastante claro, mesmo não sendo jurista. Evidentemente que quando uma entidade, no caso um banco, de propriedade do governo federal, financia através de um atraso, como diz o ilustre professor, ilustre ministro, ex-ministro Nelson Barbosa, financia ou aceita um atraso tão grande, por tempo tão grande, uma entidade controlada pelo governo, significa que o governo está usando o seu poder de controlador para constranger ou obrigar a que o atraso seja aceito com tanta regularidade e, assim, portanto, financiando o governo. Isso é claro. O senhor entende muito mais do que eu, mas se 70 bilhões são atrasos que estão na mão dos bancos e não da União durante determinado tempo, esses bancos que pertencem ao governo estão financiando o governo. Não sou jurista, mas isso, para mim, no entender, no senso comum, é claro como a água cristalina, não tenho a menor dúvida. Mas, Vossa Senhoria me fez uma confissão aqui, aliás, aliado a outros senadores que apoiam, nesse momento, ou são contra o impeachment, que eu sei que não é bem dentro, especificamente, da questão que nós estamos discutindo do ponto de vista jurídico, mas tem ligação uma com a outra. É praticamente confessando de que houve aí sim uma farsa gigantesca no ano eleitoral. Tanto que Vossa Senhoria aqui explicitou várias vezes que tratou de corrigir isso no ano seguinte. Todos os pecados, toda a lambança, todo o disfarce, toda a fantasia que foi feita no ano eleitoral, enganando a 100 milhões de eleitores brasileiros e a população brasileira inteira, foi corrigido. O senhor fez um esforço gigantesco, eu acompanhei parte disso, para tentar corrigir, apesar de que isso tenha se prolongado por uma parte de 2015, como Vossa Senhoria mesmo afirmou. Então, esta clareza com que Vossa Senhoria diz isso me espanta, que para mim isso é um crime até maior. Enganar durante a eleição, a chamada farsa eleitoral, fraude eleitoral, usando números que não existiam. Senador Tássio, Vossa Excelência, depois terá mais 3 minutos para complementar. A palavra está com o depoente. Eu vou repassar rapidamente a palavra ao senador Tássio, só fazer uma pequena correção. O pagamento de equalizações no ano passado atingiu 71 bilhões, mas desses 71 bilhões, 55 bilhões que eram devidos de orçamentos anteriores a 2015. Então, 16 bilhões eram de 2015. Então, não foi 71 bilhões de atrasados. Desses 71, 16 eram devidos e foram pagos em 2015. Senador Tássio, novamente com a palavra. Tem 3 minutos. Como Vossa Excelência, Vossa Senhoria se calou diante da provocação que eu fiz, que Vossa Excelência praticamente confessa que fez um esforço gigantesco no ano de 2015 para corrigir toda a fraude, toda a fantasia que foi no ano de 2014. Evidentemente, eu sei que Vossa Senhoria não estava no governo, mas Vossa Senhoria está como testemunha agora aqui, dizendo que testemunha a lambança que houve durante o ano eleitoral e que é a famosa fraude eleitoral que nós aqui tanto discutimos. Mas eu queria fazer ainda mais uma pergunta, duas perguntas dentro do mesmo tempo. Houve equalização também a ser feita com bancos privados? Ficaram atrasadas? Também ficaram atrasadas? Se houve? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Depoente com a palavra. Bom, sobre a primeira pergunta, eu não utilizo a palavra fraude.
sobre eventuais atrasos que ocorreram ao longo de 2014, porque esses atrasos não eram considerados como operações de crédito e, pela metodologia vigente, não entravam no cálculo da dívida pública. Lembrando que não há que se falar de sonegação de informação, esses valores estavam nos bancos públicos, nos balanços dos bancos públicos. O Banco Central apura isso, os bancos declaram. Há uma diferença de interpretação, se aquilo deveria ou não entrar na dívida pública. Mas o sistema é transparente. A questão é se aquilo constitui uma operação de crédito, logo se vier vedado ou não pela LRF, e se deveria entrar na dívida pública. Isso surge em 2014, é resolvido na parte da conta suprimento ainda em 2014, e em 2015, dada a magnitude dos valores envolvidos, o próprio TCU recomendou que se apresentasse um cronograma para resolver isso. Entendeu? Então, isso foi feito ao longo de 2015 de uma forma transparente. Eu não acho que é fraude porque não estava se caracterizado nenhuma irregularidade. A partir do momento que se declarou aquilo irregular, foi pago integralmente. Sobre a equalização pago a bancos privados, eu não tenho informação detalhada para Vossa Excelência. Eu tenho que, no caso do Plano Safra, além do Banco do Brasil, se eu não me engano, há bancos de cooperativas, há bancos privados também que têm direito a receber equalização. E essa equalização é paga no devido prazo, como mandam as portarias. Não há atraso nesse caso. Tá? Que eu saiba, não houve atraso, mas eu tenho que verificar essa informação. Tá?